Pessoal, tudo bem? Vamos continuar então o estudo da recuperação judicial. Nós já estamos, salvo engano, no bloco 9 do estudo da recuperação judicial, 8 ou 9, salvo engano. Então, nosso último estudo, nossa última aula, nós tratamos sobre a análise da petição inicial. Quando a petição inicial do pedido de recuperação chegasse ao juiz, qual seria a providência a ser tomada, né? Então, continuemos aí, que era a decisão de processamento da recuperação judicial, que eu disse a vocês para não confundir com a decisão de concessão da recuperação judicial. Hoje nós vamos caminhar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre o procedimento da recuperação judicial. E a gente vai começar com o item 3.15, efeitos do ajuizamento do pedido. O que acontece a partir do ajuizamento da recuperação judicial? Tem uma regrinha lá no artigo 66 da Lei 11.101 de 2005 que diz que a partir do momento do ajuizamento, ou seja, do protocolo, não é da decisão deferindo o processamento, não. A empresa devedora, ela não pode mais vender nem dar em garantia nenhum dos seus bens ou direitos que façam parte do ativo, do patrimônio da empresa, mas veja bem, do ativo não circulante. O que é ativo não circulante? É o antigo, é aquele ativo, na verdade, de difícil venda, são imóveis, por exemplo, são equipamentos que não se faz dinheiro rápido, né? Geralmente são bens imóveis mesmo. Então, a partir do ajuizamento do pedido, de acordo aí com o artigo 66, a devedora não pode mais alienar ou onerar bens do ativo permanente, salvo a autorização judicial. Mas o juiz também não vai autorizar sem ouvir o comitê de credores, certo? Então, esta regra é o que prevalece. Tem uma exceção? Tem. Tem casos que a empresa pode vender bens do ativo sem autorização judicial. Quais são esses casos? Se tiver previsto no plano de recuperação judicial. Lá no plano está escrito que uma vez o plano aprovado, será vendido esse e aquele bem do ativo não circulante. Esse ativo não circulante, ele era chamado, vocês vão encontrar na legislação a designação ativo permanente. Houve uma alteração na Lei 6.404 de 76, salvo engano 2010, 2011, e alterou o nome de ativo permanente para não circulante, porque não existe nada, né, na empresa que seja permanente. Existe realmente bens que são de difícil circulação, mas mais impossível não é de se vender. Então tomem bastante cuidado com isso, porque a Lei 11.101 de 2005 usa a terminologia antiga, tá bom? Bom, continuando aqui no nosso roteiro, o próximo item do nosso roteiro é a desistência. Desistência do quê? Do pedido de recuperação judicial. A recuperanda protocolou o pedido de recuperação judicial e aconteceu alguma coisa, ela ficou com medo de ser decretada falência ou melhorou sua condição financeira, ela resolveu desistir do pedido. Ela pode? Pode sim. Antes do juiz dar aquela decisão determinando o processamento da recuperação judicial, ele pode desistir, não há qualquer impedimento. Lembra que não existe polo passivo? Lembra que os credores são uma coletividade? Então não houve citação, não houve formação do polo processual como nas relações processuais normais. Então, nesta situação, a empresa pode sim desistir. Entretanto, se já foi determinado o processamento, essa decisão do juiz falando, ok, está tudo em ordem, vamos então processar a recuperação judicial.
Pode desistir? Pode, só se houver concordância da coletividade de credores. Como? Vai ser convocada uma Assembleia Geral de Credores e os credores vão votar, através da maioria absoluta de votos, se concordam ou não com essa desistência. Onde é que está previsto isso na lei? Lá no artigo 52, parágrafo 4º. Bom, e aí chegamos na parte que nos interessa, que é o processamento da recuperação judicial. É aqui que a recuperação judicial realmente começa. O juiz vai dar uma decisão deferindo o processamento da recuperação judicial. A partir desse momento, lembra lá na aula passada que eu falei para vocês que é como se fosse um trem que subisse nos trilhos? Pois é, a recuperanda acabou, o trem da recuperanda acabou de subir nos trilhos. A partir desse momento, gente, ela tem que andar nos trilhos. Ela não pode se desviar do caminho. Tem que cumprir tudo aquilo que está determinado na lei. Ou a sua falência pode ser convolada a pedido dos credores a qualquer momento. Bom, então, como eu disse anteriormente para vocês, cuidado para não confundir esse despacho, né? Ou essa não é um despacho, porque é uma decisão. Existem alguns atos que são, inclusive, passíveis de agravo de instrumento. É uma decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Então, não confunda essa decisão com a decisão que nós vamos ter lá um pouquinho mais na frente, que é a decisão concessiva da recuperação judicial. Bom, qual é o conteúdo desse despacho, né? Dessa decisão? Primeiramente, é o artigo 52 que trata desta decisão que defere o processamento da recuperação judicial. E assim, ela tem alguns requisitos, na verdade são 5 requisitos, tem mais um que não está mencionado aqui, mas que também é determinado nessa decisão, e o juiz vai meio que, é como se fosse um modelinho, né? A não ser que tenha havido um pedido liminar de restabelecer conta de energia, de retirar de protesto, o juiz vai se limitar a esses itens que estão aqui. Ele vai fazer o relatório, contar a historinha e depois vai tomar essas providências que estão determinadas aqui. Eu vou colocar um modelo para vocês da decisão do despacho que defere o processamento da recuperação judicial. Olhem, analisem com o artigo 52 em mãos. Então, qual é a primeira coisa que o juiz irá determinar nessa decisão? Nomeação do administrador judicial. Então, é aqui, gente, que o juiz escolhe o administrador, fala sobre a remuneração dele, fala onde ele vai atender. Então, é a partir daqui. E aqui, lembra daquilo que nós estudamos? O administrador judicial vai ter 48 horas de prazo para dizer se aceita ou não o encargo. Bom, o que mais que o juiz vai fazer nessa decisão? Ele vai determinar a dispensa de apresentação de certidões negativas para que a recuperanda exerça suas atividades. O que é isso? Muitas vezes, né, a recuperanda, passando por um processo de recuperação judicial, ainda assim quer participar de um procedimento licitatório, por exemplo, né? E ela é muito boa naquela área e ela não vai poder porque ela está com certidões positivas de débito, né? Então, o juiz vai determinar que ela não precisa, ela pode participar da licitação, mas ela não precisa apresentar essas certidões. Na verdade, gente, em minha humilde opinião, esse requisito é totalmente desnecessário. Por quê? Porque vocês vão ver que tão logo seja deferido o processamento, a devedora tem que acrescentar ao nome empresarial a expressão em recuperação judicial. Então, esta situação de crise econômico-financeira passa a ser conhecida do mercado. Então, assim, o fato da empresa estar em recuperação judicial
esta dispensa da apresentação das certidões poderia ser um efeito da recuperação judicial, né? Não precisava constar expressamente isso como determinado pelo 52, inciso 2. E aqui, em relação a essa dispensa de apresentação de certidões negativas, diz a lei que é exceto para contratação com o poder público ou recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, quer dizer, se a empresa quiser pegar um empréstimo com o BNDES, por exemplo, né, que é um banco gerido pelo setor público, pelo poder público, que é um fomento do governo, por exemplo, essa regra não vale, tá? Essa regra só vai valer em situações regidas pelo direito privado, em situações que não envolvam subsídios, vamos dizer assim, né? O caso de licitações é um exemplo muito bom, realmente. O que mais que vai conter nesta decisão que defere o processamento? Esse é importante, se vocês já estudaram. O juiz vai ordenar a suspensão de todas as ações e execuções contra a devedora. Então, é aqui, lembra lá do artigo 6º que nós estudamos? É aqui que o juiz ordena a suspensão das ações e execuções, né, permanecendo os autos no juízo onde se processem, ressalvadas aquelas ações previstas no parágrafo 1º, 2º e 7º do artigo 6º e ressalvadas aquelas referentes aos créditos de proprietários previstos no parágrafo 3º e 4º do artigo 49. O juiz vai colocar esta regrinha, do jeito que está aqui, né? A partir de então, estão suspensas as ações e execuções pelo prazo de 180 dias a contar desta data, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º trabalhistas, né? 2º, 7º, as ações de conhecimento, né? E as fiscais e as do artigo 49. O que mais que vai ter nessa decisão? A determinação do devedor de apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição dos seus administradores. O que é isso? A partir de agora, trem de ferro vai para os trilhos. A partir de agora, a empresa está sendo fiscalizada diariamente. Por quem? Pelo administrador judicial, que é o representante dos credores. Como que este administrador judicial vai fazer? Ele vai passar lá para dentro da empresa? Não, ele não vai fazer isso. Lá na falência ele faz isso, na recuperação judicial ele não faz isso. A empresa vai apresentar todos os números, os documentos mensalmente para o administrador judicial. E com base nestes documentos contábeis, fiscais, que forem apresentados ao administrador judicial, com a ajuda de um perito especializado, ou se ele mesmo tiver, né, esse talento, que não é o meu caso, eu preciso de uma pessoa para me ajudar, porque eu não sou perita, eu não sou expert em contabilidade. Então, esta pessoa vai analisar esses documentos e passar esse laudo pericial para o administrador. Com base neste laudo pericial, o administrador vai apresentar um relatório que se chama RMA, Relatório Mensal de Atividades. Então, durante toda a recuperação judicial, o administrador vai apresentar um relatório mensal. Se a recuperação judicial durar 5 anos, ele vai apresentar 12 por ano. Todo mês ele vai apresentar um relatório mensal de atividades. Bom, e o último requisito aqui do artigo 52 é a intimação do Ministério Público e das Fazendas Públicas. Então, é neste momento que o Ministério Público vai tomar ciência
de que foi concedido o processamento da recuperação judicial. Se ele tiver que se manifestar ou tiver ciência de algum crime, vai comunicar ao juízo, né? Vai ser neste momento. Ele só, vejam bem que a lei fala que ele não tem que se manifestar, vai intimar o Ministério Público, né? E também vai mandar comunicar as fazendas públicas, federal, municipal e estadual, onde o devedor tiver estabelecimento. Qual é a razão, gente? Por que o juízo vai mandar um ofício? Como que o poder público comunica? Através de ofícios. Por que o juízo vai mandar um ofício para as fazendas públicas? Porque lembram vocês que nós falamos que os créditos fiscais, as dívidas fiscais, não se submetem ao processo de recuperação judicial? Elas são pagas lá no fisco? Então, isso é para que o fisco tenha ciência, através do juízo, de que aquela empresa que está devendo está em recuperação judicial, né? E caso haja um pedido de parcelamento, que haja comunicação aí com a empresa para facilitar, para ajudar aí nesta fase, né? Como eu disse para vocês, já existe um parcelamento que parcela em até 84 vezes, e de modo que, na verdade, é realmente para efeito de conhecimentos, porque o fisco não vai participar de jeito nenhum da recuperação judicial como parte. Lá na falência, vocês vão ver, e eu já falei isso para vocês, que o processo corre no fisco e depois entrega o dinheiro para a falência. Aqui na recuperação judicial não tem isso. O pagamento para o fisco vai se dar lá no fisco. O pagamento para os credores da recuperação vai se dar lá na recuperação judicial. Bom, que mais que é importante a gente falar? Uma coisa importante que a gente não falou. Quando eu falei para vocês sobre a administração da empresa, né? Que a administração da empresa ela não é afastada e os administradores serão destituídos se eles deixarem de apresentar o relatório mensal de atividades. Bom, o artigo 64 da lei fala justamente isso, que os administradores, os gestores da empresa serão mantidos durante o processo de recuperação judicial. Só que eles serão fiscalizados pelo comitê de credores, quando houver comitê de credores, e pelo administrador judicial. Salvo, o que quer dizer esse salvo? Quer dizer que o administrador da empresa não vai ser mantido na administração. Ele vai perder o cargo, ele deve ser substituído. Quando ele houver sido condenado por sentença penal transitada em julgado, por crime cometido em recuperação judicial ou falências, ou falência que sejam anteriores, ou algum crime contra o patrimônio, economia popular ou ordem econômica. Ele também não pode continuar na condução da atividade se houver indícios veementes de ter cometido crime, algum dos crimes previstos nesta lei que nós estamos estudando. Ainda não estudamos, os crimes estão previstos entre os artigos 168 a 178. Outra coisa, se os administradores agirem com dolo, com simulação, com fraude, contra o interesse dos credores. Muito normal isso, fazer caixa 2, né? Maquiar a contabilidade. E também, se o administrador praticar qualquer das condutas, gastos pessoais desproporcionais, nós temos o caso aí de uma recuperação judicial que foi pedida a recuperação em um dia, no outro dia o empresário foi lá e comprou uma Ferrari. Incompatível, né, gente? Não bate muito, porque o empresário, o administrador, ele vai ficar sem salário, ele está fazendo de tudo para salvar a empresa dele, ele está se empenhando para manter o emprego dos trabalhadores, então, assim, sem lógica. Outra coisa também
que ele não pode fazer é gastos injustificáveis por sua natureza ou vulto, em relação ao capital ou gênero do negócio, ao movimento das operações e outras circunstâncias. Exemplo, a empresa pede recuperação judicial hoje e ela está há 20 anos numa sede. Amanhã ela muda, compra uma sede própria, astronômica, um prédio maravilhoso, sendo que a área é serviços, não tem nada a ver, ninguém nem vai na empresa. Então, são algumas coisas sem lógica com a crise econômica financeira que a empresa está passando. E também, se os administradores descapitalizarem a empresa ou realizar operações prejudiciais. Resolver fazer investimentos desnecessários, demite os empregados, mas aí compra imóveis, sabe? Começa a gastar injustificadamente, fazer estoque desnecessário, coisas desse tipo. E outra providência também que pode afastar os administradores é se eles fazerem uma coisa que é muito feita na prática: simular ou omitir créditos quando eles apresentam a relação de credores. Simular ou omitir créditos. O que é isso? Inventar. Faz conluio com algum credor, né? E mente. Simula um crédito, simula dívidas que não existem, né? Mais ou menos o que aconteceu no caso da Borges Landeiro. Eu tenho um caso aí também que me procuraram, né? E a empresa tinha 4 credores só. Devia bancos, devia instituições financeiras e não devia fornecedores. Eu falei, olha, sua recuperação judicial não vai ser concedida. Não tem como a sua recuperação judicial ser concedida, porque todas as suas dívidas, né? Se tem uma dívida só que está sujeita à recuperação judicial, é mais fácil a gente procurar esse credor e negociar. As outras dívidas suas não estão sujeitas, são créditos de proprietário, né? São financiamentos realizados através de alienação fiduciária, então não tem jeito. E aí esse suposto cliente me falou, doutor, é só a senhora, né, inventar uns créditos, né? A gente pega meus irmãos e a gente faz nota promissória, Falei, não faço isso, tá? Mas todo mundo faz. Falei, olha, eu infelizmente, eu não sei, não adoto esse tipo de prática. Se alguém faz no mercado, então o senhor está livre, né, para escolher, mas o senhor tenha muito cuidado. Então, assim, eu estou contando isso para vocês porque não é uma coisa que aconteça pouco, né? É uma coisa que, infelizmente, muitos profissionais se sujeitam a essa conduta antiética. Então, simulação ou omissão. Lá na minha lista de credores, eu invento, eu diminuo minha dívida, porque se eu contar de verdade o tamanho da minha dívida, meu patrimônio não vai dar para pagar, meu fluxo de caixa não vai dar para pagar, e aí meu plano de recuperação judicial não vai ser aprovado. Então, se eu simular, se eu aumentar minha dívida, como se eu omitir, se eu diminuir minha dívida, e isso for descoberto, ou pelo Ministério Público, ou por algum credor, e isso chegar a conhecer, ou pelo administrador, é muito fácil o administrador descobrir isso, porque é ele que vai estar fiscalizando a documentação, né? Então, ele mesmo pode requerer o afastamento do administrador da empresa. Bom, que mais que pode afastar os administradores da empresa? Se eles se recusarem a colaborar, tanto com o administrador judicial quanto com o comitê de credores, quando exista comitê de credores. Ou também a última situação, prevista pelo 64, se eles tiverem seu afastamento já previsto lá no plano de recuperação judicial. O plano fala, olha, uma vez aprovado o plano, será substituído o gestor, o administrador. Então, gente, se acontecer qualquer uma dessas situações que nós discorremos aí, vai haver substituição do administrador da empresa. Não confundir com o administrador judicial. São coisas diferentes. Vai ser administrado, vai ser afastado o administrador da empresa. E quem vai
substituí-lo. Quem vai substituí-lo é um gestor judicial. O juiz vai nomear uma pessoa, né? E essa pessoa vai receber para isso. Ninguém trabalha de graça, né? Então, ele vai receber um salário para gerir a empresa. Enquanto não é escolhido essa pessoa, esse gestor judicial, quem assume o lugar? Administrador judicial. Ele fica conduzindo a empresa até que seja nomeado o gestor. Lembra, a empresa está em funcionamento. A empresa precisa movimentar, né? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não, basicamente era isso que era mais importante nesta decisão contida aí no artigo 52. Quais são os efeitos desse despacho? Eu tinha falado para vocês anteriormente não era qual o efeito do protocolo, que é a impossibilidade de venda do ativo não circulante. E agora, quais são os efeitos dessa decisão de processamento, de concessão do processamento da recuperação judicial? Primeiro efeito, suspensão da prescrição. Lembra lá que nós estudamos no artigo 6º, que a partir do protocolo, a partir da concessão da recuperação judicial, suspende-se a prescrição e as ações e as execuções? Pois é, então, suspensão da prescrição temporária. Outra coisa, outro efeito, a partir dessa decisão também, eu só posso desistir da minha recuperação judicial se os credores concordarem, através da convocação da Assembleia Geral de Credores. Um outro efeito é que a partir desse momento, a partir dessa decisão, os credores passam a ter direito de voz no processo. Eles podem se manifestar ou por si próprios. E também é a partir dessa decisão e nomeação do administrador judicial que deflagra-se o procedimento de verificação e habilitação de créditos. Mas veja bem, esta decisão ainda precisa ser publicada em um edital. E o prazo para o procedimento de verificação e habilitação de créditos conta-se não do despacho, mas da publicação do edital. Já que nós falamos em publicação de edital, né, vamos pelo menos começar o estudo do item 3.18 e eu volto um pouquinho nele na próxima aula. Bom, como eu disse a vocês, não basta o despacho deferindo o processamento da recuperação judicial. A lei fala que esta decisão que defere o processamento da recuperação judicial, ela tem que ser publicada em um edital na imprensa oficial e, se a recuperanda tiver dinheiro, em um jornal de grande circulação. Onde é que está isso? No mesmo artigo 52. O artigo 52 traz os requisitos da decisão e logo no parágrafo 1º traz os requisitos do edital. Esse edital não é um simples edital contendo a decisão. A lei fala o que deve conter o edital. Então, a primeira coisa, o primeiro requisito do edital, ele tem que ter o resumo do pedido do devedor, um resumo da petição inicial e também da decisão que deferiu o processamento. Então, o edital vai haver essas duas coisas, resumo do pedido e da decisão que deferiu o processamento. Outra coisa que vai ter esse edital, relação de credores. Se for 100 credores, 2 páginas, 3 páginas. Se for 1000 credores, várias páginas. O edital vai ser caríssimo. O que mais que tem que ter esse edital? A advertência para que os credores apresentem sua habilitação de créditos perante o administrador judicial e para que a recuperanda apresente em juízo o plano de recuperação judicial no prazo de 60 dias contados desta data. Então, gente, o edital,
ele contém alguns requisitos que a decisão não contém, né? Além da publicação em jornal, no Diário Oficial, ele tem que ter a petição inicial, ele tem que ter a decisão, ele tem que ter a relação de credores e a advertência para habilitação dos prazos para os credores e para a recuperanda para apresentar o plano de recuperação judicial em juízo. Bom, parar por aqui nessa aula, né? Então, a nossa matéria da nossa avaliação, que vai ser no nosso próximo encontro virtual, também vai até aqui, né? Que é esse item 3.18. Na verdade, se vocês quiserem saber até aqui artigo, até o artigo 52. 52 da recuperação judicial. Todo o artigo 52. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Deus abençoe, que todos tenham uma Páscoa maravilhosa, né? Com muito amor, junto das suas famílias, celebrando o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Que é Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar. Embora a gente não acredite em Deus, a gente sempre acredita, tem pessoas que não acreditam, mas a gente sempre acredita no amor, né? Então vamos aproveitar aí esse feriado para celebrar o amor com as nossas famílias, para aqueles que não tiverem família, com aqueles que amam, que estão perto, e vamos todos ter fé para que essa situação passe rápido e que a gente possa estar juntinho de novo, que eu vou falar sério, tô sentindo uma saudade danada de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.